Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a nossa célula 1 e sobre o nosso bloco 1, que fala sobre as formas indeterminadas e L'Hopital. Mais diretamente, o que eu vou falar é sobre a regra de L'Hopital, porque as indeterminações é muito fácil de a gente conseguir compreender lendo o material. Primeiramente, vamos lembrar como a gente resolvia um limite quando aparecia para a gente uma indeterminação matemática. Ora, basicamente essas indeterminações aconteciam em uma função racional. O que é uma função racional? É uma função em que tem uma razão entre um número, né, ou uma letra, digamos assim, já como a gente está falando de função, uma função A, aqui, uma função qualquer, sobre a função f sobre uma outra função. Botei aqui f de a sobre g de a, digamos assim. Vai ter duas funções, não importa quais são, né? Bom, e o que acontece? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui. Digamos que a gente tem essa função, tá? Uma função racional, porque a gente tem uma função em cima, que é a função f, digamos assim. Ó, essa função aqui, fx, é igual a x ao quadrado menos 9. E a função que está no denominador, a função g, é x menos 3. Ou seja, a gente tem uma razão entre duas funções. Logo, essa função é uma função racional. Ok. O que a gente faria? Bom, para resolver um limite é muito simples. Eu simplesmente substituo o limite. No lugar do x ali eu coloco o valor e vejo o resultado que vai dar. Aqui no caso vai ficar 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Isso vai dar 9 menos 9, que dá 0, sobre 3 menos 3, que dá 0. Logo, isso se encaixa em uma indeterminação matemática. Agora é o seguinte, vocês lembram como a gente fazia isso? Dava um certo trabalho. Por quê? Ou a gente sabia os produtos notáveis, ó, porque antes de eu só vir aqui nos produtos notáveis, só deixa eu lembrar, uma das técnicas que a gente fazia é escrever a parte de cima alguma coisa assim, ó, x menos 3 vezes, digamos, x menos alguma coisa ou x mais alguma coisa. Vou botar aqui k, por exemplo. E aqui embaixo, x menos 3. E aí a gente, digamos assim, a gente simplificava, cortava a parte de baixo, a gente fazia algum truque, algum artifício matemático e a gente conseguia não mais obter o zero no denominador. E isso já nos facilitava bastante na hora de resolver o problema, certo? Basicamente era isso que a gente fazia. Só que para eu saber como escrever essa função aqui de cima, tipo, ó, x ao quadrado menos 9, na forma de um produto, ora, um produto o que é? É uma multiplicação de dois números, isso que a gente chama de produto. Para eu escrever isso, é bom a gente saber os produtos notáveis. Então, olha só, ali no nosso exemplo está assim, ó, em cima, x ao quadrado menos 9. Ó. Então, o 9 aqui está fazendo o papel do a ao quadrado. Logo, se a ao quadrado é igual a 9, então a é igual a 3. Claro, ou menos 3. Então, nesse caso, ficaria assim, ó. Como eu sei que o a vale 3, eu vou escrever esse produto como sendo x mais 3 vezes x menos 3. Tá? Então, basicamente, era isso que a gente fazia. A gente vinha aqui na expressão e resolvia assim, ó. Vou até colocar de azul mesmo. Ficaria assim, ó. Limite de x tendendo a 3. Em cima, em vez de x ao quadrado menos 9, eu vou escrever na forma de produto. Então, vai ficar assim, ó, x mais 3, que multiplica x menos 3, dividido por x menos 3. Ora, ó, como é um produto, eu posso simplificar. Isso daqui é igual a x mais 3. Substituindo o x por 3, ficaria
3 mais 3, que é igual a 6. Portanto, esse limite era igual a 6. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, bom, e se eu não lembro do produto notável? Ora, então, é só eu dividir os polinômios, por exemplo, mas isso dá bastante trabalho, tá, pessoal? Não bastante trabalho, mas tem muita gente que se confunde. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, x² menos 9 dividido por x menos 3. Então, vamos lá, é que nem uma divisão normal, ó. Vou colocar x aqui, por quê? Ó, x vezes x, x². X vezes menos 3, menos 3x. Ora, agora eu vou diminuir um do outro, que nem a gente faz uma divisão normal, né? A gente diminui. Ó, x² menos x², 0. Menos 9, ó, menos o menos 3x vai ficar mais 3x, tá? Poderia até escrever assim, ó. 3x menos 9. Ora, agora, ó, para eu conseguir diminuir aquele 3x, eu tenho que multiplicar tudo aqui por 3. Então, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, só que é menos com mais, vai dar menos 9. E daí eu vou diminuir. Então, vai ficar assim, ó, 3x menos 3x, 0. Menos 9 menos menos 9, ou seja, mais 9, vai dar 0. Portanto, ó, eu sei que... Só vou botar um sinal de vezes, ó. Esse número vezes esse, ó, eu consigo escrever x² menos 9 como sendo x menos 3 vezes x mais 3. Estão vendo que é exatamente o que eu fiz no passo de cima. Só que, claro, aqui eu utilizei já os produtos notáveis que eu deixei aqui para vocês, tá? Aqui eu já fiz direto. E aqui eu fiz, digamos, do modo trabalhoso, dividir, tá? Se você estiver se confundindo, só para eu lembrar, ó, digamos aqui, ó, 6 dividido por 2. Ó, 2 vezes 3, 6, resto 0. E notem que, ó, vou botar um sinalzinho de vezes, porque esse número, esses dois multiplicados dão o quociente, ó. 6 é igual a 2 vezes 3. Tá? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, só que fiz com polinômios, digamos assim. Tá bom? Ora, isso também daria para fazer, eu encontraria o valor do limite igual a 6. Tá, pessoal? Então, para a gente conseguir se livrar, digamos assim, de todo esse trabalho, tá? A regra de L'Hopital nos ajuda muito. Porque o que diz a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital diz o seguinte, ó, que o limite, quando x tende a c de uma função, né, de duas funções, razão de duas funções, f de x e g de x, é igual ao mesmo limite, só que da derivada das funções. Ou seja, eu vou derivar, digamos, em cima e embaixo, no numerador e no denominador, e aí eu consigo resolver a função, resolver o limite. Então, vamos lá. Ó, vou escrever aqui de azul mesmo. Então, olha só. Limite de x tendendo a 3 de x² menos 9 sobre x menos 3. Vamos lá. Eu vou chamar a primeira função, a função do denominador, de função f. Então, notem o seguinte, se f de x é x² menos 9, então, quer dizer que a derivada dessa função é, ó, o 2 vem para frente, vai ficar 2x, né? Derivada da constante, 0. Vamos na função g. A função g eu vou chamar aqui, né, do x menos 3. O x menos 3 eu vou chamar da função g. E, olha, qual é a derivada de x menos 3? É igual a 1, né? Porque o 1 que está aqui no denominador vem para frente, vai ficar 1. A derivada de menos 3, 0.
que é a derivada da constante. Portanto, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse limite, agora eu vou escrever com outra cor só para vocês conseguirem enxergar bem, ó. Esse limite aqui, ó, então, é a mesma coisa que eu calcular o limite de x tendendo a 3 de 2x, que é a f' de x, ou seja, a derivada, sobre a g' de x, que é a derivada da função g, ou seja, de 2x. Agora, o que eu tenho que fazer? Substituir. Vai ficar 2 vezes, no lugar de x eu vou botar 13 e dá, como resultado, 6. Notem como foi muito mais rápido do que fazer aqui, ó. Né? Ó, olha o resultado que deu aqui. 6. E aqui, 6. Legal, né, pessoal? A gente sempre, quando conhece a regra de L'Hopital, a gente fica se perguntando, pô, mas por que o professor não passou isso antes? Exatamente para, primeiro, a gente trabalhar os conceitos de derivada, de limite, para depois a gente pegar, digamos assim, a parte mais fácil da equação, tá bom? Vamos para outro exemplo aqui. Vou pegar como exemplo essa função aqui, ó. Limite de x tendendo ao infinito de logaritmo neperiano de x sobre x. Ora, pessoal, se a gente substituir aqui os valores, isso vai dar, ó, logaritmo neperiano de um número infinitamente grande e positivo sobre infinito. Ora, a função logaritmo neperiano, ela é uma função crescente. Portanto, quanto maior for o número ali no lugar do x, mais positivo, digamos assim, maior ela vai ser. Portanto, isso daqui vai dar infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito é uma indeterminação matemática. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui em cima disso. Então, vamos lá. Vamos chamar a função, vamos chamar logaritmo neperiano de x da função f. Então, a derivada dessa função é igual a 1 sobre x. Vou chamar a função x de g de x. A derivada de x, né? Então, a derivada da função g é igual a 1. Ou seja, vou fazer que nem eu fiz para vocês aquela hora ali, ó. Vou fazer agora de roxo. Então, o limite desta função aqui, ó, é igual ao limite de x tendendo ao infinito. Em vez de logaritmo neperiano de x, eu vou botar 1 sobre x. E a função g de x é igual a 1. Agora eu posso substituir. Isso vai ficar, ó, 1 sobre infinito sobre 1. Bom, eu tenho 1 dividido por infinito, o que eu tenho que pensar? Imagina que eu tivesse uma torta, tá? Um bolo. E eu vou dividir pelo número muito grande. Por exemplo, eu tenho um bolo e vou dividir por toda a população da cidade. Isso vai dar uma migalha, ou seja, vai dar quase zero. Então, a gente diz que isso vai dar 0 e sobre 1. Né? Ó, esse valor aqui, ó, ele tende a 0. Então, vai ficar 0 dividido por 1, que é igual... Opa, desculpa, pessoal, peguei a cor errada aqui. Que é igual a 0. Portanto, esse limite é igual a 0. Viram como ficou fácil de resolver, sem precisar fazer muitos artifícios, digamos assim, matemáticos? Vamos para mais outro exemplo aqui que eu preparei para vocês. Vamos calcular esse limite aqui, ó. Limite de o x tendendo a 0 de e na 3x menos 1
sobre x. Ora, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir. Isso vai ficar assim, ó. E na 3 vezes 0 menos 1 sobre 0. 3 vezes 0 é 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 menos 1, que é 0, sobre 0. Ou seja, deu o quê? 0 sobre 0. Logo, isso é uma indeterminação matemática. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Vamos derivar. Vou chamar a função e na 3x menos 1 de f. Então, f vai ser e na 3x menos 1. A derivada, então, de f, derivada de e na u, digamos assim, é u', né? Derivada de 3x é 3, e na u. Derivada da constante, no caso, menos 1 é 0, então não aparece. E a função g, eu vou chamar de x. E a gente já sabe que a derivada de x é igual a 1. Portanto, agora eu vou escrever assim, limite de x tendendo a 0 vai ficar 3 que multiplica e na 3x sobre 1, que eu nem preciso colocar ali, né? Porque qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Logo, substituindo agora, eu vou ter 3 que multiplica e na 3 vezes 0. De novo, 3 vezes 0 vai dar 0 e qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Logo, isso vai ser 3 vezes 1, que é igual a 3. Viram como é fácil, pessoal? A gente só precisa lembrar das derivadas. Vamos para o meu último exemplo aqui que eu preparei para vocês. Só deixa eu... Acho que eu apaguei ele. Isso. Vamos lá. Eu quero agora encontrar esse limite aqui, Limite de x tendendo a 0. E a função é essa daqui, 1 sobre 1 menos cosseno de x menos 1 sobre x. Bom, antes de tudo aqui, pessoal, a gente já vai perceber que essa equação vai dar 0 sobre 0, tá? Quando a gente substituir. Isso aqui vai ser certo, tá? Então, a gente vai ter que fazer um truque, digamos assim, algo que consiga aparecer, né? A gente consiga aparecer ali uma função que não dê essa indeterminação matemática. A gente vai fazer isso utilizando a regra de L'Hopital, tá? Porque agora a gente não faz mais aquelas, digamos, manipulações algébricas. Qual é o primeiro passo aqui para fazer, que eu aconselho? Primeiro, é deixar tudo na mesma fração. E como que a gente faz isso? Só vou lembrar uma coisa para vocês. Ora, quando eu tenho algo do tipo assim, 1/2 menos 1/3, os denominadores não são iguais, uma alternativa aqui, para calcular, digamos, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é multiplicar esses dois números, 2 vezes 3 é 6, né? E depois multiplicar isso daqui, em x, digamos assim, 1 vezes 3. 3, 2 vezes 1, 2. E daí daria 1/6, tá? Que é a mesma coisa de eu fazer isso daqui, calcular o mínimo múltiplo comum separado, 2 e 3, 2, 1, 3, 1, 2 vezes 3, 6, 6. Divide
pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Né? Ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Ó, estão vendo? Então, o método, digamos, mais rápido de fazer isso é esse que eu expliquei para vocês aqui em cima, aqui, ó. Multiplico os denominadores e depois multiplico o cruzado, tá? Esse é o jeito mais fácil, porque a gente vai usar isso agora aqui na função. Vamos lá. Deixa eu só... Vamos lá. Ó, vou escrever aqui, ó. Pode ser de azul mesmo. 1 sobre 1 menos cosseno de x menos 1 sobre x. Então, ó, vamos usar o truque que eu falei para vocês. Primeiro, vou multiplicar os denominadores. Para multiplicar os denominadores, eu vou colocar assim, ó. 1 menos cosseno de x, que multiplica x. Lembram? Ó, multipliquei os de baixo. Agora, o que eu vou fazer é multiplicar cruzado. X vezes 1, x, menos 1 menos cosseno de x vezes 1 vai dar 1 menos cosseno de x. Certo? Ou eu já posso até trocar isso, escrever assim, ó. X menos 1 mais cosseno de x sobre 1 menos cosseno de x que multiplica x. Até aí tudo bem, né, pessoal? Só que notem, eu não posso cortar nada ali, tá? Porque não tem nenhum produto em cima, somente embaixo. Ora, a gente vai fazer de que maneira, pessoal? Primeiro, ó, eu vou ter que dividir, né, derivar em cima e embaixo. Vou chamar essa função aqui, ó, f de x menos 1 mais cosseno de x. Então, vamos lá. A derivada da função x vai ser 1. Derivada de menos 1 é 0. E derivada de cosseno de x é menos seno de x. Tá bem? Vamos lá. Agora é que é o problema, digamos assim, tá? Que é o trabalhoso aqui, ó. G de x é uma função que é um produto, ó. É 1 menos cosseno de x vezes x. E qual é a regra do produto, pessoal? Lembram? A regra do produto diz o seguinte, que se eu tenho uma função, tá? Agora não é a mesma, tá? Vou botar aqui uma função f vermelho, que ela é uma multiplicação de duas funções, g vezes h. Nesse caso, ó, essa função aqui toda é uma função g e essa função aqui é toda uma h. Claro que eu tô misturando as letras aqui, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem. Ou a gente comumente chama isso de uma função u vezes uma função v. Então, a derivada dessa função vai ser u', a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, vezes a primeira. Então, tá. Ó, vou fazer mais aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, vamos chamar de u essa função aqui, ó. 1 menos cosseno de x. Ora, u', que é a derivada de 1, 0. Derivada de menos cosseno de x vai ser seno de x. Certo? Tá bom. Vamos na v. A função v
ali, para nós, é a função x. E a derivada de v é 1. Então, isso vai ficar assim, ó. Vamos lá. Ó, a derivada, então, dessa função, agora eu vou botar aqui em cima, ó. Só para não confundir. Não confundam o g e o f, tá, pessoal? Agora é da função azul aqui que eu estou falando. Então, vamos lá, ó. A g' de x vai ser o que, ó? O', que nesse caso é seno de x. O' vezes v. Quem é o v? É o x. Mais v', né, que é 1, vezes a função u, que é 1 menos cosseno de x. Portanto, agora eu vou escrever isso daqui para vocês, ó. Que vou apagar aqui embaixo, tá, pessoal? Limite de x tendendo a zero de a função f de x é 1 menos seno de x. A função g' vai ser seno de x vezes x, mais 1 vezes aquele número vai ficar 1 menos cosseno de x. Então, vou só organizar aqui, ó, vai ficar assim, e aqui em cima. 1 menos seno de x. Agora, eu vou substituir. Vai ficar 1 menos seno de zero sobre seno de zero vezes zero mais 1 menos cosseno de zero. Seno de zero é zero. Então, aqui em cima vai ficar 1. Aqui embaixo, seno de zero vezes zero, isso daqui vai a zero. Cosseno de zero é 1. 1 menos 1, 0. Então, vai ficar 1 sobre 0. E 1 sobre 0, a gente quer dizer o seguinte, ó. A gente tem uma coisa e a gente vai dividir por um número muito pequeno, quase próximo de 0. Ou seja, vai dar um número muito grande. Ou seja, isso daqui vai dar igual a infinito. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.